E um dia após as cenas de guerra retornarem às ruas do Alemão, o general do Exército Adriano Pereira Júnior admitiu que não esperava a reação dos traficantes à ocupação. O Exército procura o bandido conhecido como Mica, que estaria por trás do ataque. Em resposta à ação, a PM ocupou os morros da Baiana e do Adeus, áreas não pacificadas de onde teriam partido os tiros, segundo o Exército. Os bandidos invadiram o Alemão pela Vila Cruzeiro. Foram feitas, inclusive, barricadas pelos traficantes, levantando as tampas dos bueiros para impedir o acesso dos veículos, inclusive os blindados do Exército. O conflito desfalcou, inclusive, o desfile de 7 de setembro no Rio de Janeiro, pois 6 blindados que participariam da parada militar foram deslocados para o complexo do Alemão para reforçar a força de pacificação após os conflitos com os traficantes. Então, já se admite, né, que os bandidos retornaram ao Morro do Alemão. Isso foi admitido aqui de uma forma bem clara e objetiva. E eu queria primeiro ouvir a opinião do Major Eupídio, né, que é o Major da Polícia Militar, sobre essa questão que aflige os moradores, porque depois feita tanta propaganda sobre as UPPs, né, que as unidades pacificadoras, que iria resolver todos os problemas em relação ao tráfico e à bandidagem que ocupava os morros, e agora nós estamos vendo que eles estão retornando. Antes do Pide falar, Lauri, esse secretário de segurança também, o Beltrão, ele parece que às vezes fala umas besteiras, fala que entrou no Morro da Baiana e no Morro do Adeus pela Vila Cruzeiro. Não tem nada a ver, o Morro do Adeus é em Bom Sucesso. A Vila Cruzeiro é lá do outro lado da Penha, é uma distância de mais de 5 quilômetros entre o Morro do Adeus e o Morro da Baiana e do Adeus. É uma infinidade é longe, passa pela Rua Paranhos. Eu conheço aquilo ali porque eu morei ali muitos anos, na Rua Paranapanema. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu filho. Eu acho que faltou um planejamento nessa ocupação do morro. Mas é um planejamento, pode ter feito um planejamento no momento, aconteceu no momento, planejaram e fizeram. Mas aquela continuidade do planejamento, inclusive com a inteligência acompanhando o dia a dia do que está acontecendo no bairro, eu acho que o Exército deixou a desejar nisso aí. Ou, não sei a cargo de quem, se ficou a cargo do Exército ou a cargo da polícia. Eu sei que o policiamento ficou a cargo do Exército. Mas esse planejamento de informação, como a gente fala sempre na polícia, a informação e a contra-informação, né? Aquela situação do cara plantado lá dentro, o cara acompanhando o que está acontecendo. Mas eu estava lendo, Pinto, eu não sei se é verdade, o Nogueira, doutor Nogueira, que o secretário de Segurança falou que a intenção da UPP é só ocupar o espaço, não é também para combater o tráfico, não. E tá nos jornais isso, está nos jornais, está nos blogs. Isso não, a função maior é ocupar o espaço, mas o tráfico não é para combater o tráfico, até porque os soldados do Exército não têm essa competência de combater o tráfico. Então a Polícia Militar tem que estar entrando lá, prendendo, porque quando eu estava vendo eu acho que foi o Reinaldo Azevedo, no blog dele, ele dizendo que o Rio de Janeiro então vai ser um exportador de bandido. Se ocupa uma área e não prende os bandidos, como é que faz? Não, e tem pior, antes do Major Pinto continuar, né, não sei se vocês chegaram a ver, foi divulgado inclusive o vídeo, mas postou na televisão, mas a venda de drogas na favela está acontecendo. Continua. Foi mostrado, foi filmado. E com a proteção... Foi filmado. E aí, fala. Continua com a proteção do Estado, né? Porque para eles ficou mais cômodo. Mas está dizendo que agora eu estava dizendo que o Exército agora é segurança do tráfico. Inclusive eles estão admitindo o que eu falei, está admitindo aqui que a liderança do Comando Vermelho voltaram para o Morro do Alemão e o tráfico... Quando voltaram, nem saíram, né? Saiu as cabeças que deu para sair, as coisas, mas ficaram lá dentro. Até porque no início foi feito aquele oba-oba. Se fez tanta propaganda política em relação a isso, né? Todo mundo está lá no local, mídia e tudo. Depois que a mídia saiu, e ficou coisa, aquilo começou a ficar como é normal. Agora há de convir que melhorou alguma coisa. É um projeto
É interessante, a gente critica porque tem que discutir a situação, mas do jeito que estava também não tinha como ficar. Agora tem que aperfeiçoar, né, Nogueira? Tem que continuar trabalhando. O problema não está resolvido, não. Mas eu falei, faltou planejamento contínuo. Está longe de ser resolvido, na verdade. Isso. Mazinho, deixa eu te dizer o seguinte, eu entendo o seguinte, a vinda da Copa do Mundo, as Olimpíadas, trouxeram assim, um certo entusiasmo, até exagerado, principalmente para o governo do Rio de Janeiro. Só que esse entusiasmo levou a esse tipo de ocupação, mas sem, ao meu ver, sem uma análise mais profunda. Por quê? O Exército tem uma função específica. O Mazinho foi feliz quando disse o seguinte, o soldado do Exército, quem serviu o Exército, como eu, talvez a maioria aqui, sabe que nós não somos adestrados para enfrentamento de bandidos. O adestramento para o policial é diferente, ele é preparado para o enfrentamento, para o combate ao crime, enquanto que o enfrentamento que busca o Exército é diferente. É da soberania nacional, é da defesa das fronteiras. Eu estou ali para conversar, não, estou ali para... Então é completamente diferente. Se num primeiro momento o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as forças, vamos dizer, militares, chegaram para ajudar a Polícia Militar e fizeram com sucesso, ali estaria cumprido esse papel. Posteriormente, quem deveria assumir aquilo ali, deveria ser aqueles que foram preparados, são adestrados para isso, os policiais militares. Se não tem um número suficiente, que essa é a desculpa, aumenta o contingente. Aumenta o contingente, porque da maneira que está, é o que vai acontecer. O Exército, na verdade, está ali tentando vender uma imagem de segurança, quando no fundo o tráfico está se aproveitando daquilo para atuar até com mais liberdade. Vai surgir um outro problema posteriormente. A verdade é o seguinte, o primeiro passo era a ocupação, mas isso era o início que tinha que ter sido planejado e não foi. O primeiro passo era a ocupação e depois o poder público entrar com os projetos sociais, de atendimento à população. Aí sim a coisa ia acontecer, só que simplesmente eles ocuparam e ponto. Só que isso vai se tornando cansativo. E o que acontece? Vai se desestimulando, vai saindo da mídia, como você muito bem disse, e aí as coisas voltam a acontecer como aconteciam. Na verdade, se não for tomado medidas rapidamente, daqui a pouco tudo vai voltar como era antes e nada foi feito. A verdade é essa, não houve planejamento. A ocupação é o primeiro ponto de todo um projeto que deveria ser feito para essas áreas ocupadas, só que não foi feito. Eles só fizeram a ocupação. E se você não der também uma pena, ou prender aquele bandido, a criança que está lá no morro, doutor Nogueira, vai olhar e vai falar assim, pô, o cara está se dando bem, por que a criança, além dela não ter um estímulo de trabalhar, o jovem de 12, de 10, começa a ver o bandido andando de motocicleta, com a menina mais bonita da favela na garupa dele. Ele começa a se estimular, eu quero ser igual a ele. Porque a gente não queria ser igual ao nosso pai, a gente não quer ser igual o super-herói, nosso super-herói. Para aquela criança lá de dentro, o super-herói é o bandido, que anda com as melhores camisas, com cordão de ouro, com uma moto roubada. Então tem que ter um posicionamento e entrar com a educação. Explicar àquela criança que o mal não compensa. Ô, Mazinho, mas tem outro aspecto aí que me parece também relevante nessa discussão. É a questão da mídia. O Rio de Janeiro é muito maior do que essas favelas que estão ocupadas pela UPP. E se você observar, desde a primeira ocupação até hoje, pelo menos 50% do tempo da mídia foi dedicado a isso. Não tem Resende, não tem Itatiaia, não tem Campos, não existe Caxias, não existe Nova Iguaçu, não existe nada. Quer dizer, muita propaganda. É como se o Rio de Janeiro fosse apenas essas favelas. E não tem os locais que são locais dentro do Rio de Janeiro e que tem uma vida mais tranquila. Não a mídia não estimula as coisas boas. A mídia só estimula as coisas ruins. É uma discussão importante. Hoje o importante da mídia, né? O importante das redes sociais, o importante do Twitter, do Facebook, é que todo mundo pode expressar sua opinião. É um questionamento. Nós não podemos achar que isso... Até porque como é que pode... eu fico pensando assim, eu fico tentando imaginar. O Morro da Baiana e do Adeus é do lado da Tararé. Tem a Avenida Tararé, do lado tem a Grota, tem o Morro do Alemão, do outro lado é o Morro da Baiana, mais em Monte Certo. Será que os bandidos teriam peito de dar tiro com aqueles traçantes? Será que eram os bandidos mesmo?
Eu estou perguntando, não sei. Mazinho, essa questão da mídia, tem um setor da mídia que é espontâneo. Então, por exemplo, as redes sociais, que a gente pode incluir nesse aspecto, ali é uma questão espontânea. Aconteceu, inclusive, nos países lá que estão enfrentando problemas de ditaduras ainda, apesar dos novos tempos, né? Mas tem um setor, tem uns segmentos da mídia, os mais importantes, que têm conveniências. Então, as grandes redes de televisão, elas trabalham em cima das suas conveniências. Agora, dizer quais são essas conveniências é difícil, mas a gente percebe que as coisas são mais ou menos dirigidas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos raciocinar o que aconteceu no mundo alemão. Eles estão admitindo que o traficante circulava na favela, o tráfico corria solto. Na verdade, isso não aconteceu ontem, anteontem, já vinha acontecendo. Né? Isso já vinha acontecendo, isso não é uma coisa que aconteceu agora. Então isso já vinha acontecendo, estava acontecendo junto com a Foi só mostrado porque o Exército teve uma discussão. Aquele conflito. Eu ia falar exatamente isso, mas a coisa só veio à tona pelos conflitos que aconteceram. E foi filmado, foi jogado na rede social. Quiseram botar a culpa no Exército, o Exército deu troco. Exatamente isso. Então isso só veio à tona, na verdade, depois daquele conflito, que quiseram culpar o Exército, quiseram culpar, né, a ocupação, que estava dando problema, e aí eles jogaram tudo. Ó, tá aqui, ó, peraí. Nós não somos culpados não, olha o que está acontecendo. A verdade é essa, porque senão também ia ficar todo mundo quietinho e a coisa ia continuar do jeito que estava. Aí começou aí não foi só, teve aquele conflito no dia seguinte, o mototaxista já reclama, doutor, que não pode pedir documentos a eles, não pode pedir documento, estão pedindo documento muito rigorosamente. O mototaxista dirige táxi, tem que ter o quê? Moto, tem que ter documento de identidade e documento da moto. Aí daqui a pouco foram os moradores que fizeram protesto, então começa a ter essa... Claro, olha, os moradores têm os direitos deles, eu defendo, sempre defendi, mas também tem as obrigações, não pode ser tratado também, se atacou um carro da polícia, se atacou um carro do Exército, eles vão revidar. Não, tem que prevalecer o princípio da autoridade. E nesses locais, por juntar muitas pessoas, tem aqueles oportunistas que se aproveitam da situação para prejudicar, talvez, um projeto mais ambicioso, um projeto até honesto. Né? Então, nessas comunidades é muito comum isso. Ontem eu vi um espetáculo degradante, ao meu ver. Uma senhora com 2 cachorros e o cachorro defecou na calçada. Aonde eu moro, isso acontece e a pessoa é obrigada a tirar. E ela foi lá, tirou, mas em vez de tirar, ela lambuzou tudo. E um motorista de táxi, né? Uma pessoa simples, falou: minha senhora, a senhora, ao invés de limpar, a senhora sujou tudo ali. E ela começou a destratar o motorista, mandando ele para aqueles lugares que nós não podemos publicar agora. Então, o que acontece? Se as pessoas entre si se degladiam dessa forma, destratando uma ou outra, imagine quando elas estão num conjunto, no coletivo. Agora eu vou falar, mas para você raciocinar, Nogueira, Mazinho, né, capitão Major Pilha, ao nosso ouvinte, vamos raciocinar uma coisa. O grupo de moradores que aconteceu todo esse problema é um grupo pequeno. O Morro do Alemão, o Complexo do Alemão é uma imensidão de pessoas. E a gente sabe também que tem muita gente aí que está a serviço dos próprios traficantes para tentar fazer essa indisposição. E às vezes não é só serviço, às vezes é obrigado. Exatamente, é obrigado que eu digo, obrigado a perder o dinheiro. Correto? Então lá. E a grande maioria que não interessa isso, que quer a coisa certa, fica quieta porque fica com medo. Se você parar para raciocinar, é um número pequeno que causou todo esse transtorno, esse problema, em comparação aos moradores daquela região. Então, muitas vezes pode acontecer, até para forçar um desgaste. Exatamente. Pequeno, mas a mídia ajudou a ficar grande. E a mídia transforma isso. A verdade é essa. E aí joga tudo na conta como se fosse todos os moradores ali estão protestando. Não é verdade. Não é verdade. Até porque até anunciaram ontem uma pessoa que ficou ferida, mas não sabe se foi bala, se foi estilhaço ou se foi um tombo. 11h27, estamos chegando aqui ao final do nosso debate.